Olá pessoas, boa noite, boa tarde, bom dia pra você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Eu sou a Noveline e esse é o Papel Mágico. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se é a sua primeira vez aqui, dê seu joinha, já se inscreva, né, antes que você se esqueça, antes que você saia daqui sem fazer isso. E seja muito, muito bem-vindo. Gente, antes de começar eu quero dizer o seguinte: se vocês estiverem ouvindo um barulhinho esquisito, é porque lá embaixo estão fazendo uma reforma no prédio. Aliás, uma reforma que não acaba nunca. Tô me sentindo assim, morando num órgão público. Sabe, reforma de departamento público que não termina nunca. Eu não sei se a obra é superfaturada ou o que é, mas só sei que a obra aqui nesse prédio não tá acabando jamais. Desde 1900 e descoberta do Brasil que estão reformando esse prédio e não terminam de reformar nunca. Mas vamos deixar de churumelas, vamos deixar de lenga-lenga e vamos direto ao assunto. O Enem está chegando, tcharará, e com ele baixando também o desespero, né? Então, não entre em desespero. Se você vai fazer o Enem, meu conselho é: não entre em desespero, gente. Não fique desesperado, não fique apavorado. Afinal de contas, é só mais uma prova, né? Afinal de contas, é só o seu futuro, é só a sua vida que está sendo decidida. Nada demais. Relaxa e calma. Combinado? E é isso mesmo. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Enem. Vou usar aqui a minha posição de professor para dar algumas dicas para você sobreviver a essa prova tão importante, tão maravilhosa. Lembre-se o seguinte: o Enem não é uma prova difícil. Ai, mas é porque você é professor, por isso que você acha que não é difícil. Gente, não é. Quem já viu o simulado, quem já fez algum simulado, já percebeu que não é difícil. Por quê? Primeiro, é uma prova muito bem elaborada. Segundo, todas as questões estão muito bem fundamentadas com pequenos textos, o que ajuda você a interpretar melhor. Então, de fato, ela não é uma prova difícil. O problema do Enem, que eu costumo dizer para os meus alunos, é que ele derrota o candidato não pelo nível de dificuldade, mas pelo cansaço. Embora não seja uma prova difícil, ela é uma prova extensa, longa e cansativa. Então, para você não ser derrotado por isso, por essa extensão da prova, a minha dica é o seguinte: organize o seu tempo. Se você conseguir se organizar, conseguir organizar o seu tempo na realização da prova, você vai muito bem, obrigado. Nada de passar 2, 3 horas perdido em uma única questão. Chegou na questão: ai meu Deus, eu não estou conseguindo responder, e fica ali perdido naquela questão, se remoendo, se remoendo, se remoendo. Eu sei que tem gente que não consegue passar para a questão, para a próxima questão. Mas tente fazer isso. Se você não está conseguindo resolver a questão, alguma questão, vá adiante, siga o bonde e vai fazendo a sua prova. Depois você vai retomando. Não se esqueça de depois retomar, né? Não adianta você pular a questão, ir para a próxima e esquecer de voltar e resolver as questões que você deixou pelo caminho. Se você se organizar nessa questão do tempo, você vai ver que não é difícil. E por falar em tempo, uma das grandes dúvidas, uma das grandes perguntas que me fazem é: mas então o que eu faço primeiro? A redação ou a prova objetiva? Bem, isso é pessoal. Eu, particularmente, nas vezes que eu fiz vestibular, sim, eu sou da época do vestibular, pra vocês terem uma ideia. Quando eu fiz vestibular, nas vezes que eu participei de concurso e que tinha redação, eu, particularmente, sempre prefiro fazer primeiro a redação. Por quê? Porque eu estou mais com a ideia um pouco mais fresca, eu não estou tão cansado. Como eu falei pra vocês, o Enem é uma prova que te vence pelo cansaço. Então, eu sempre preferi fazer primeiro a redação e depois fazer a prova objetiva. Mas isso é uma questão pessoal, cada um conhece o seu ritmo. O importante é que você conheça o seu ritmo e saiba como que você se organiza melhor. As duas opções têm suas vantagens e desvantagens. Fazer a redação primeiro, como eu disse, te deixa com as ideias mais frescas. Você está com todo o pique, com toda a energia, você não está cansado por ter já feito trocentas questões objetivas, e isso fica mais pode te deixar mais alerta para fazer a sua argumentação. Por outro lado, quando você deixa para fazer a redação depois da prova, se você tiver sorte e a prova tiver linkada com o tema da redação, então a prova também te dá alguns subsídios, te dá algumas dicas que pode ajudar na construção da redação. Então o importante é que você conheça o seu ritmo e que você entenda para você qual é o recurso melhor. Muito bem, então eu escolhi fazer primeiro a redação, eu escolhi fazer depois a redação, mas que tipo de redação que eu vou fazer? Bem, todo mundo sabe que no Enem, o tipo de redação, a modalidade textual pedida é dissertação argumentativa. Então você tem que fazer um texto dissertativo argumentativo. Ah, mas que diabo é um texto argumentativo dissertativo? Gente, tenha dó, né? Você que está aí terminando o ensino médio, seu professor de português já deve ter se matado para tentar enfiar na sua cabeça o que é um texto dissertativo.
Ou se você não está terminando o ensino médio, você pelo menos deve ter dado uma olhadinha por aí sobre que tipo de redação que cai no Enem. Muito bem, todo mundo já deve saber que se trata um texto argumentativo dissertativo. Mas vamos relembrar aqui. Um texto argumentativo dissertativo é aquele onde o autor, no caso você, vai defender uma tese, vai defender um ponto de vista. Perceberam? Então você não vai contar uma história, você não vai fazer um poema, você vai defender um ponto de vista, você vai defender uma opinião, você vai colocar a sua opinião a respeito do tema dado. Lembrando que um texto dissertativo, ele tem lá suas particularidades, ele é um texto que segue um padrão. Que padrão é esse? Todo texto dissertativo tem que ter 3 partezinhas, né? Quais são elas? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Isso é obrigatório. A pessoa que for ler a sua redação, o examinador, ele vai ter que ver bem claro a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. O que quer dizer cada uma dessas partes? Na sua introdução, você já vai colocar o seu ponto de vista, vai colocar a tese sobre o assunto. O assunto é, sei lá, saúde pública no Brasil. Então, no primeiro parágrafo, você já tem que deixar bem claro qual é a sua opinião a respeito da saúde pública no Brasil. Nos outros parágrafos, você vai desenvolver. Aí, faça a sua redação em, no mínimo, 4 parágrafos. Não use 3 parágrafos. Por quê? Se você fizer a introdução no primeiro parágrafo, desenvolver tudo no segundo parágrafo, seu segundo parágrafo vai ficar muito extenso. Parágrafos longos fazem com que a gente se perca ali nas ideias e a chance de você se embolar no meio de campo é bem maior. E o ideal é que cada argumento que você use para sustentar a sua tese seja desenvolvido em um parágrafo separado. Então você vai usar um parágrafo para a introdução, 2, no mínimo, de 2 a 3 para o seu desenvolvimento e 1 para a sua conclusão. Tranquilinho? Ok, Yara, eu já coloquei meu ponto de vista, eu já comecei a desenvolver, eu já estou sustentando a minha tese. O que eu faço lá no final do texto? No final do texto você vai concluir. Você vai apresentar uma proposta de solução para aquele problema que você debateu no seu texto inteiro. Aí na hora da sua proposta de solução, você tem que tomar alguns cuidados também. Ela tem que bater com a tese que você levantou lá em cima. Não adianta você defender um ponto de vista no primeiro parágrafo e chegar na conclusão você falar uma coisa que está totalmente desconectada. Não vai rolar, né, meu povo? Tá? Então, isso você vai ver na hora que você estiver revisando o seu texto bonitinho. Aí você vai ver se está linkado. Seu primeiro e seu último parágrafo está linkado, bonitinho, organizadinho. Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Como é que eu começo? Você vai começar pelo começo, evidentemente, né? Então o primeiro passo é ler os textos motivadores. Porque os textos vão fazer o quê? Justamente isso, vão te motivar a escrever o seu texto. Lembrando que texto motivador é só para motivar. Nada de copiar ou transcrever trecho dele. Ele não deve ser parafraseado nem transcrito na sua redação. Nada disso. Você vai ler os textos motivadores, vai ver como outras pessoas se posicionaram a respeito daquele tema e você vai se posicionar com as suas palavras também. Ah, mas no texto motivador tem tabela, eu quero copiar a tabela. Não, não vai copiar a tabela, você vai interpretar a tabela. Você pode dar os dados que tem ali, mas interpretando a tabela e não transcrevendo a sua tabela, tá bom? Outra coisa que o edital do Enem deixa bem claro, a sua redação não pode ferir os direitos humanos. Então, se você é um daqueles merdinhas que acha que bandido bom é bandido morto, que negro não tem direito, que viado tem tudo que morrer, sinto muito, mas você vai se ferrar na redação. Então seja pelo menos esperto. Ah, mas eu acho tudo isso, eu sou um fascistinha, eu sou, sei lá, o quê? Então minta pelo menos, faça uma redação mentindo, finja que você é um ser humano normal, tá? Que respeita os outros, que respeita os direitos humanos. Aí pelo menos você não se compromete. Se você é assim, tomara, a gente vai torcer para que você não passe, porque o espaço universitário não merece pessoas tão idiotas. Então não seja preconceituoso na sua redação, porque isso é motivo para eliminar. Outra coisa, se você fizer uma redação muito pequena, 7 linhas, tá fora. Se você fizer uma redação muito grande, ah, mas eu estou muito inspirado, eu quero fazer uma redação com mais de 30 linhas. Não vai rolar. A redação chega para os examinadores digitalizada. Então vem aquele espaçozinho bonitinho que está ali digitalizado. Então você pode, ah, mas eu quero escrever 60 linhas. Amor, não vai funcionar, não vai dar certo. Ah, mas eu quero colocar uma mensagem para o meu examinador. Não faça isso. Não tenha apelo à piedade, não coloque mensagem
oculta dentro do seu texto. Não se elimine, não seja idiota. Ah, mas eu sou um excelente poeta, eu quero fazer uma poesia. Ou eu também sou um ótimo narrador, eu sou praticamente um George R. R. Martin ou uma J.K. Rowling. Eu quero escrever um novo Game of Thrones. Dissertação argumentativa. Não é narração, não é poesia. Amém? Nada disso. Você vai fazer um texto dissertativo. Você não vai contar uma história, você não vai escrever um poema, você não vai descrever um ambiente. E que tipo de vocabulário que eu devo usar? Bem, use palavras que você conhece, evidentemente. Não vai sair inventando e jogando um monte de palavras que você não sabe nem o significado e que vão ficar desconectadas no seu texto. Mas nem por isso faça um texto pobre. De hoje até o dia do Enem, fica um exercíciozinho para você. Leia os grandes pensadores. Leia Marx, leia Kant, Nietzsche, Freud, o que for. Dá uma olhadinha nas teorias deles, que isso pode te ajudar, pode te trazer informações a mais que vão enriquecer a sua redação. Tenta usar um vocabulário um pouquinho mais erudito, sem ser chato, sem ser pedante, mas não fique no lugar comum, porque se você usar um vocabulário bem rasteiro, bem comunzinho, a sua nota no primeiro quesito vai ficar ali nos 120 pontos, tá? Evitem rasuras. A gente sabe que errar é humano, mas também não dá para você fazer o seu texto todinho rasurado. Capriche na letra, respeite as margens, tá? Observa bem as margens. Preste atenção na translineação, na mudança de uma linha para outra. Além de você seguir as questões da separação silábica, as regras de separação silábica, existem umas regras próprias da translineação que você deve obedecer também. Como, por exemplo, não separar palavras que provoquem duplo sentido, não deixar a vogal sozinha no final da linha, nem no início. Isso é de praxe, tá, povo? Ah, outra coisa sobre os textos motivadores. Quando você começar a ler o seu texto motivador, já vai marcando as partes que você considera importante, marcando as palavras-chave, que isso vai ajudar na hora de você organizar o seu texto. Ah, e principalmente, gente, não esqueçam de revisar a sua redação. A maioria das redações ruins, digamos assim, a gente percebe que foi uma falta de atenção, uma falta de revisão. Então, revisem a sua redação. Na hora de passar para a folha definitiva, passe com cuidado, organizando bem as ideias. Observe se as suas ideias estão completas, estão fechadas. Porque a gente vê muito o candidato, o aluno, começar um raciocínio, ele não conclui aquele raciocínio e já passa para uma outra oração. Optem por orações mais curtas, sem muita adjetivação, sem muito salamaleque, sem muita encheção de linguiça. Ok, Yaro, então já fiz a minha redação, eu escolhi primeiro fazer a redação, eu escolhi fazer a redação depois, mas o que eu não posso fazer no dia do Enem de jeito nenhum? Então vamos lá, algumas dicasinhas rapidinhas para você. Chegue no horário, não se atrase, tá? Então descanse no dia anterior, tenha uma boa noite de sono e saia de casa bem cedo, com algumas horas de antecedência, para você chegar no local da prova de boa, tranquilo, e não virar manchete de telejornal como louco, desesperado, a destrambelhada que chegou na hora e tentou pular o muro, tentou pular o portão, tá? Nada disso. Ah, quer ficar famoso? Escolhe outra forma de ficar famoso. Não vai pagar mico no dia do Enem. Eu estou apertado e quero ir ao banheiro. Calma lá. Não importa o quão apertado você esteja, você não pode sair da sala da prova sozinho, tá bom? Você tem que ser acompanhado por alguém, geralmente um fiscal de corredor. Ah, mas eu estou desesperado, eu já vou saindo. Se você fizer isso, você vai ser eliminado. Então, aprenda a se controlar, não saia da sala sozinho. Fale com a pessoa que estiver aplicando para você, que ela vai te orientar em como deve proceder para ir ou não ao banheiro. Terceira dica: desapegue do seu celular. Ah, mas eu amo meu celular, eu não consigo ficar sem ele. Vai ter que conseguir. A gente sabe que hoje em dia todo mundo é desesperado com o celular, que a gente não consegue viver mais sem o celular. Mas algumas horinhas não vão te matar. Algumas horinhas sem celular não vão te matar. Você consegue controlar assim, consegue ficar sem ele. Ah, mas eu quero levar meu celular porque eu quero tirar uma selfie com a prova do Enem. Tá, você quer se fuder, né? Você quer se ferrar, você quer ser eliminado? Beleza, tranquilo. Então faça isso. Lembre-se, as pessoas que estão fazendo a prova com você, elas não vão te defender, elas não vão ficar do seu lado. Porque se existem regras e você está indo contra as regras, eles querem mais é que você seja eliminado. Eles não são seus amigos, aquele pessoal que está ali na sala, tá? Eles são seus concorrentes. Lembre-se disso. Você apoiaria uma pessoa que tentou fraudar o Enem? Com certeza não. Então ninguém vai te apoiar também. Portanto, celular desligado, guardado, bonitinho, sem mexer nele. 4, reforçando, não seja poeta nem narrador na sua prova de redação.
tá? Você vai debater um assunto e não contar uma história nem fazer a poesia da sua vida. 5. E mais uma vez reforçando, não seja preconceituoso. Respeite os direitos humanos, que daí você vai fazer uma redação, ó, bacana, e você vai ter um Enem tranquilo e calmo. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? E a intenção não é dar uma aula, é só dar uns truquetes, falar pra vocês. Eu espero que vocês se deem bem, que todo mundo arrase na prova, que façam muitos pontos e consigam entrar naquele curso que você escolheu, na universidade que você escolheu. Aproveite, porque pelo andar da carruagem, pelos movimentos políticos que a gente tem percebido, eu acho que daqui a pouco o Enem vai pro saco, vai pro beleléu, e fazer faculdade vai voltar a ser tão difícil quanto foi na década de 90. Mas por enquanto, vocês têm a chance de mudar a história de vocês, de mudar a vida de vocês. Então não percam essa oportunidade. Boa sorte, arrasem. E como a gente diz no teatro, né? Como nós falamos no teatro, muita merda pra todo mundo. Depois venham aqui comentar como é que foi, o que vocês acharam da prova. Lembrando, gostou do nosso vídeo? Dá um joinha, compartilhe, passe para os seus amigos. Tranquilo? Comente, dê temas, enfim, essa coisa e tudo. E volte sempre, porque você é sempre muito bem-vindo. Então, mais uma vez, boa sorte. Fui, gente!